sejam todos bem-vindos a mais um Multicast. Eu quero aqui agradecer a Marcela pelo convite. Obrigada por aceitar estar aqui conosco. Agradecer ao Magdiel, nosso convidado hoje. Magdiel, por favor, Magdiel, que tem uma história, 28 anos de experiência no segmento óptico. Eu tenho certeza que hoje ele vai agregar muito aqui no nosso Multicast. Por favor, Magdiel, em poucas palavras, se apresente aí. Para quem não conhece, acho que todo mundo conhece o mito Magdiel, mas alguns não conhecem, então se apresente, por favor. Salve, salve, pessoal. Eu sou o Magdiel. Eu trabalho em ótica desde 1995. Então, é um prazer estar aqui no Multicast, o podcast mais irado do ramo óptico. E estou nesse tempo aí trabalhando tanto em parte de laboratório, parte como representante comercial. E tenho muitas histórias para contar. A gente vai sorrir, a gente vai... Histórias tristes, histórias difíceis, mas a gente vai comentar aqui. Vamos lá. Obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer tê-la aqui conosco. E eu queria começar bem pelo início. Esse sotaque, você é daqui? De onde você veio? Conta aí pra gente. Na verdade... a minha mãe ficou grávida no Pará. E com 9 meses de bucho, ela não queria que eu nascesse lá, e no Pará, em Altamira, e eu nasci aqui. Altamira, né? No Pará. E quando eu nasci, aí com 1 ano eu fui pro Rio, e até os 4 anos no Rio eu voltei pro Pará, e minha infância, adolescência lá, foi tudo lá, até minha mãe me expulsar de casa. Ah, entendi. Então, no caso, depois desse tempo, você veio já aqui para Natal, quando sua mãe lhe expulsou de casa? Já veio direto pra cá? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha uns 15 anos, 15, 16. Bem novo, né? E aí, eu andei dando uma olhada na sua história. Você tem 2 filhos, não é isso? Tenho 4, né? 4 filhos. Eu tenho uma menina e um menino. Sim. E tenho 2 meninas, uma com 5 e uma com 16. E um outro rapazinho com 28, outro com 29. Sim, quando você veio para Natal, você já era pai, né? Era pai, isso? já. Bem novo, né? Eu fui pai com 3, 4 anos de idade. E isso te ajudou a dar um rumo, vamos dizer assim, na sua vida? O que é que você comenta em relação a isso? Eu acredito que ter sido pai muito cedo, eu tive que aprender a sobreviver muito cedo. Sim. Eu tive que aprender a ter responsabilidade muito cedo. Me ajudou, sim. Né? Os meus filhos a gente anda, parece que são irmãos, né? Então, legal. Mas ajudou sim. Vamos lá. E os primórdios lá atrás, né? Você é um cara que entrou na época do cristal. Tá? Como é que foi isso? Conta aí pra gente o início dessa trajetória, como foi o primeiro emprego, como que era o Magdiel daquela época. Eu vejo fotos, né? Hoje era um Magdiel meio hippie, era um Magdiel rasta, né? Conta aí pra gente como era. Conta essa história lá do início. Como foi que você entrou no segmento óptico? Cara, o primeiro contato que eu tive com ótica foi no Pará, né? Então eu trabalhava numa ótica Progresso. Passei um tempo por lá, e aí depois, quando eu vim embora, no dia que eu cheguei em Natal, eu comecei a trabalhar com a lenda Zé Dória. Eita! Zé Dória, estiver me assistindo aí, um beijo pra você. Então, foi em 1995, né? Então foi foi de muita aprendizagem. Foi uma coisa, eu sempre gostei muito de matemática. Sim. Então quando eu via o Zé trabalhando, poxa, aquilo me encantava. Criava um cálculo, pegava uma receita, criava um cálculo, descobria uma forma, e essa forma ia fazer com que alguém pegasse um caco de vidro, digamos assim, colocasse no olho e ia ensaiar vendo. Eu quero aprender isso. E um dia o Zé chegou, eu tinha calculado tudo. Sozinho, né? Assim, só eu tava vendo, né? Observando, eu pensava, poxa, o grau é 4, a base é 6. 6 menos 4 dá 2, então a forma é 2. Aí eu terminei, ele falou assim, tá tudo errado. Aí eu fiquei, quem fez isso aqui? Eu digo, foi eu. Tá tudo errado. Ele não me dizia o que era, né? Eu falei, errado por quê? Alguma coisa aí. A curiosidade, tá, né? Eu não sabia da diferença, não sabia índice de refração, não sabia nada. E continuei trabalhando, cara. E aí eu me lembro quando eu ganhava R$10 por semana. Caramba. Né? E quando ele conseguiu um emprego pra mim, eu já tava comandando tudo, fazendo forma na mão, já fazia tudo, né? Cristal, Mililux. Esses dias me perguntaram, você tem saudade? Eu falei, Deus me livre. E aí a gente acabou aprendendo com isso aí, eu fui transferido para uma outra empresa.
Quantos anos de surfaçagem, digamos assim, até começar a próxima etapa? Foi 2005 a 2006 quando eu entrei na Roya. Então vamos lá, de 95 a 2005 foi todo dentro de laboratório. Surfaçando lente. Isso. Então digamos que ele pegou ali o cristal, ainda pegou a resina também, né? Já pegou até o bloco mais endurecido, poli, trivex. Não, no laboratório convencional não fazia poli, fazia resina. Sim. O poli foi já no laboratório semiautomático, né? Aquele automático que a gente fazia com nem posso falar se é afinado, nem sei se o cara morreu, mas é o meu ex-patrão, que era o Roberto Cardoso, né? O grande Roberto Cardoso. E aí ele trouxe o primeiro maquinário, ele chamava de computadorizado, o Cobor. Nossa, um excelente gerador de curvas, excelente mesmo. Eu fui para aquele lugar e eu assumi o laboratório. Legal. Então, aí tu já saiu, tu teve a experiência, né, na parte, digamos assim, na parte braçal, teve a curiosidade, aprendeu, e depois já foi assumir o laboratório. Eu fui assim, quando o Zé viu que não tinha mais espaço para mim lá, ele precisava que eu saísse, e eu não queria sair, porque eu gostava da companhia, eu gostava daquela zoeira lá, entendeu? Você tomava banho quando saía do laboratório e chegava em casa tinha que tomar outro banho. Porque ficava impregnado mesmo o esmeril. E aí você vai ter que sair, arrumar um emprego pra mim, pra ganhar R$70, velho. Por semana era muita grana. Era o quê? Nos dias de hoje era equivalente ao quê? Cara, R$70 por semana é como se fosse hoje, eu acho que, sei lá, R$500, assim, na época, né? 500, talvez mais. Por semana. Então era... E aí eu fui trabalhar com o Jonas era o chefe do laboratório, né? E aí depois o Jonas saiu, ficou o Saru. Enquanto o Saru saiu e eu já tava lá e assumi. Aí fiquei esse tempo todo lá. E a parte da venda, né? Que hoje que você faz é uma parte bem comercial, né? E queira que não queira, você tá vendendo, né? Você tá ali vendendo sua imagem, vendendo o que você representa. Fala um pouquinho como foi essa migração de laboratório para parte de venda, a parte comercial. Eu tinha um sonho de ser representante. Que não é um sonho porque é um desejo e tal, porque os caras, né? Mas era um sonho porque eu dizia, poxa, quem melhor do que o representante, um representante que é técnico, que conhece, que sabe do que tá falando, para representar. Eu tentei na época entrar na Roya, só que eu tinha um cabelão, fumava muita maconha e tal. E aí o cara acabou não me querendo, até que um dia ele falou, vou aceitar. Eu me lembro que o Vanderlei sentou comigo, pelo amor de Deus, não me decepcione. Corta o cabelo. Ninguém quer colocar você, mas eu confio em você. E quando eu entrei no primeiro ano, bati recorde de venda, segundo ano, então passei 8 anos lá, quase 9, batendo todos os recordes de venda. E aí foi quando a Roya, na época, convidou 40 pessoas para se retirarem, né, da empresa. E eu estava no meio desse convite, saí e aí fui entrar na OptiView. Mas vamos falar um pouquinho ainda dessa época, porque, tipo assim, é fato que a gente não pode negar. Você entrou na Roya quando não existia representação dentro do Estado, e o trabalho que você fez dentro dessa... Foram quantos anos de Roya? 8. 8 anos de Roya. O trabalho que você fez dentro dessa empresa foi talvez histórico, né? Você pegou uma marca que ninguém conhecia, ou se conhecia, não tinha uma pulverização, e você, quando saiu da Roya, deixou a Roya provavelmente a lente mais vendida do estado. Sim. É muito provável que existia isso. Então, vamos lá. O que foi que você fez? Você saiu, teoricamente, um cara sem experiência em representação, só tinha vontade. Zero experiência em representação, com muita vontade. Então, conta aí pra gente o que é que você fez para poder sair do zero para uma empresa a mais, digamos assim, a que teve um maior crescimento nessa época. A primeira coisa que eu tinha era vontade, né? E desafios era algo que desafio é minha... Desafio pessoal. É algo, não, eu preciso. Então eu queria poder ser o primeiro representante do Brasil a ser técnico ótico a ser representante. Então quem melhor do que... Então, só que eu não tinha eu não tinha o jeito de falar com o médico, eu não sabia, eu conhecia alguns médicos já. Pouquíssimos, mas eu não tinha jeito de ser representante. Eu falava muita gíria, falava muito palavrão e tal, como é que vai ser isso? Até que eu criei uma forma de visitação. Eu falei, cara, eu dizia, doutor, isso hoje muita gente faz, tá? Mas eu fui pioneiro. Doutor, é o seguinte, se não conseguir falar com o fulano de tal e ele não conseguir resolver, conta comigo que eu resolvo. Então eu consegui resolver coisas de todo mundo e era muito básico, que ninguém fazia. E eu comecei a nadar de braçada, porque na época as pessoas contratavam
ou formado em administração, ou formado em marketing e tal, ninguém. Aí eu entrei de braçada, bicho. Porque você conhecia a parte técnica, então, tipo assim, você dava uma assistência A muito parte da precisa assistência, né? para um que médico. foi- Eu me lembro que até hoje eu faço isso. O médico, não, cara, tem um fulano que não tá se adaptando. Eu falei, não tá se adaptando por quê? Só vê se baixar a cabeça. E se eu disser que eu já descobri o teu problema, você começa a prescrever minhas lentes? Hoje eu faço, aí marquei, pronto, o teu problema tá isso. Abri a plaqueta, fechava a plaqueta, vai, puf, resolveu. Aí foi indo. Começava. Cara. Eu cheguei a ter na época da Royal, de 100% das receitas, eu cheguei a estar em 100% das receitas. E 80% das receitas só tinha Royal. Entendeu? Então, eu falei, caramba. Aí assim, também eu me desdobrei, né? Dei minha Existia vida. representação nessa época, tipo concorrente? Tinha, e fortíssimo. Esse LOL e Sola, filho. Talvez algumas pessoas nem vão lembrar do que é Sola, mas tinha Sola é muito forte. Ainda existe a Sola, né? Foi comprada pela Zeiss. Pela Zeiss. Mas ainda existe. E muitas lentes da Sola viraram Zeiss, não jogaram fora. Né? Então lá são lentes maravilhosas. Legal. Você atribui esses seus resultados à questão da assistência que você dava, a ser prestativo com o cliente. Eu não diria nem tanto só com o cliente, com os médicos em si, tá ali com a parceria lado a lado. Você atribui isso? Sim. A assistência é fundamental. Existe duas televisões, uma que custa R$5.000 e a outra que custa 2. Olha, essa de 2 não tem assistência, se quebrar já era. Essa de 5, entendeu? Cara, esse cara tá aqui, esse cara vem na sua casa, viu? Cara, você vai se apertar e provavelmente você vai comprar de 5. Então era isso que eu fazia, entendeu? A gente vendia muito. Eu ganhei vários prêmios, cara. Vários prêmios. Até que um dia eu fui chamado para ir para Optiview. Aí foi um desafio maior. É porque, tipo assim, Magdiel, eu olho, tipo assim, você começou praticamente do zero na Royal. E quando você entrou na Optiview também foi do zero. Porque ninguém conhecia a Optiview, é fato. Ninguém nunca nem ouviu falar na Optiview. Embora a gente já conheça hoje a qualidade, já sabe, já tá um produto hoje validado. Mas na época que você entrou também, ninguém conhecia a Optiview. E como foi? Porque, tipo assim, teoricamente, você estava iniciando um trabalho de 8 anos atrás. Você estava fazendo na Optiview o que você fez com a Royal. Então, qual foi o maior desafio da Optiview de conseguir fazer com que o mercado conheça a Optiview? Eu acredito que hoje todo o mercado óptico conhece a Optiview. Né? Faz quanto tempo já de Optiview? 8 anos. 8 anos também de Optiview. Então, quais foram os desafios? Como que você fez? Existiu diferença ou você usou basicamente essa mesma estratégia, a mesma técnica? Porque, vê só, de 8 anos atrás até você começar mudou muita coisa. E hoje são 16 anos, digamos assim, de quando você começou com a Royal. Talvez até mais, você passou um tempo aí nesse intervalo. Provavelmente você não começou de imediato. Então, se a gente colocar ali 17, 18 anos... certamente o mundo mudou muito, né? A forma de comunicar, enfim, nós estamos gravando um podcast aqui, né? Isso não existia há talvez 3 anos atrás, entendeu? Então, como que foi essa mudança? O que é que você teve que se reinventar para poder fazer a Optiview também ser referência dentro do estado? Eu acredito que a Optiview foi um desafio maior do que na época da Royal. Por quê? Porque a Royal já existia, a Royal já era uma empresa mundialmente conhecida e já tinha sido feito um trabalho já da Royal. A Optiview nunca ninguém ouviu falar na vida, não tinha isso. E eu acredito em propósitos, entendeu? Eu fiz uma entrevista em uma empresa de colírio e tal, da grande indústria, e eu passei nos 2 primeiros testes, no terceiro foi mais fácil. Não sei quantos estão assistindo, acredita no que eu vou falar aqui agora, mas eu estava fazendo uma oração para ir fazer esse último teste, a porta da minha casa fechou, pá, sozinha, um vento, vai. Naquele momento eu senti, eu estou fechando essa porta, porque eu vou abrir outra. E naquele momento eu fui fazer o teste, eu fiz o teste, fui bem, mas eu não fiquei. Eu não fiquei não por nada, os caras gostaram demais de mim, e tinha pessoas lá dentro torcendo para que eu ficasse. Eu não fiquei porque havia um propósito. O cara falou, poxa, esse cara ganhava 14 pau, né? Ele não vai se esforçar tanto. Só que eu tava ganhando 0, né? Então eu ia me esforçar. Mas e botou um cara da Nestlé, sei lá, e tal, que ganhava R$1.500, então ele ia se esforçar mais. E eu não fiquei. E por que eu falo em propósito? Porque tinha um propósito maior.
a minha história no ramo óptico não tinha acabado. Eu não queria voltar mais pro ramo óptico, né? E depois que eu saí da Royal. E quando eu tive essa oportunidade, eu falei, eu quero pra mim. Ninguém ouviu falar em OptiView. Quando eu recebi o convite para trabalhar no OptiView, primeiro assim, eu tenho o maior carinho e amor tremendo e gratidão pelo Fábio, porque a minha casa dava para ser tomada. Quando a Gessina, né, vai estar assistindo também aí, um beijo para você, Gessina. Estamos orando por você. A Gessina falou, cara, eu tô precisando de uma pessoa, velho, e tem que ser você. E eu falei, não, velho, como é que você tá? Eu digo, eu tô bem demais, eu tava ferrado, né? Ótimo e tal. E aí ela pegou e falou, fala o seguinte, me dá teu CPF e tal. Me deu o CPF, meu nome, puf, o nome dá o mesmo, né? Aí comprou passagem, tudo, veio conhecer o OptiView. Fui lá, encantei. Fiquei de cara. E olha que não é nada porque é hoje, hein? Falei, putz, as coisas que eu via na época da Royal tá aqui. Eu falei, caramba, um dual mapper. Eu estou uma foto, não podia chegar perto lá porque era intocável, é o santo dos santos e tal. Aí eu falei, caramba, e quando terminou, e aí, Magdiel? Cara, eu vou pra casa, eu vou orar. Ele falou, que orar, irmão? Você tem que ir. Eu falei, não, eu vou orar e vou ver o que Deus tem e eu te dou uma semana. 7 dias. No 7º dia, quando ela me ligou pra pedir, e aí, a minha resposta, o cara da casa tinha acabado de me ligar dizendo que tava indo tomar minha casa. Tava com 6 prestações atrasadas de R$1.500. Ia vencer a 7ª ainda. Uns dias, uns 15, 20 dias. Aí eu falei, cara, eu não tenho como te fazer isso. Eu não tenho como te dar sim. Minha cabeça não tá boa, minha casa tá pra ser tomada. Ela falou, o que tá acontecendo? Eu contei, ela falou, para aí, falou com o Fábio. Aí o Fábio disse, ela falou, Mag, manda aí o... Não era Pix, na época não tinha Pix. Manda aí o boleto. Eu falei, boleto de quê? Mas o cara só aceita se for tudo, não manda tudo. Aí eu liguei pro cara, e aí, meu irmão, manda tudo. Olha, outra coisa, e nem vem negócio de pagar 3, não, que pagar 3, eu vou pagar até que ainda vai vencer, manda aí. O Fábio não sabe isso, enfim. Aí paguei até que ainda vai vencer, pagou tudo, cara. Aí ela falou, e aí, qual é a tua resposta? Eu falei, sim. E aí eu entrei Tô mais tranquilo pra trabalhar. Entrei de cabeça e eu criei uma estratégia. Eu vou saber se era a Royal na época ou era o Magdiel. Né? Teve um cara que falou assim, você foi sucesso, beleza, mas é da Royal. Vamos ver agora. E aí eu não visitava ótica, eu só visitava distribuidor e médico. Mas como é que você quer bater meta? Eu falei, deixa comigo, eu sei o que eu tô fazendo. Eu pensei, eu vou dizer nos distribuidores quem sou eu, que é OptiView, e vou dizer pros médicos. Aí o primeiro médico que eu fui visitar, Dr. Vandir Gugel, um cheiro pra você. Aí ele falou, como é que você quer que eu lhe ajude? Ele falou, quem é que tá vendendo? Eu falei, ninguém. Eu falei, como é que você quer que eu lhe ajude? Ele falou assim, agora você quer que eu rode 1.500 óticas para elas dizerem Magdiel é muito bom, mas não tem receita? Não tem mais idade não. Pode ser quando voltar eu tenha morrido. Estratégia, aí né? Começa a botar na prescrição. Aí pronto. Aí começou a encher prescrição. O povo chegava... Quem é que o bexiga é esse negócio de Free Willy? Não é Free Willy é a baleia. Aí ficou a lente do Magdiel. Aí... E legal que o pessoal atribuiu o seu nome, não sei se foi uma estratégia sua, mas a galera atribui seu nome ao nome da OptiView, né? Que é o Magdiview. É porque o Dr. Vandir, o finado Dr. Ciro, colocava lentes Magdiview. Ah. Entendeu? Aí eu falei, doutor, não faz, senão isso vai dar problema. Aí os médicos botavam Magdiview entre parênteses Magdiview. Aí ficou. Legal, legal. E nessa sua trajetória dentro de ótica, visitando, conta pra gente, teve alguma assistência que você fez que chamou tua atenção? Alguma assim que marcou de alguma forma? Conta aí pra gente. Teve várias, mas eu vou contar uma só. Conta. Eu fui chamado pra fazer uma assistência. Que são muitas, né, Magda? Eu fui fazer uma assistência, cara. Aí você, Magdiel, eu preciso que... Só que a pessoa, ela é uma anã. E eu falei, qual o problema, né? Porque... ela é muito baixinha. Eu falei, qual o problema? Coloca uma cadeira e tal. Eu fui, ela era muito pequenininha mesmo. E aí... aí ela falou assim, eles até pediram pra me sentar na mesa. Eu falei, claro, porque a senhora não é mulher de cadeira, você tá na mesa. Aí ela foi subir e botou na mesa. Tinha uma mesa, uma ótica que quem tá assim vai lembrar da ótica. Eu pus a pessoa na mesa. Quando eu fui marcar o centro óptico, a mesa abriu. Caramba! E ela caiu. A mesa, quando ela caiu, eu falei, peguei ela no colo e eu tava acalentando já a bichinha, ela ria, velho. Então isso ficou. Mas essa foi que marcou assim, engraçado. Mas já aconteceu também de eu fazer uma assistência e que os médicos me chamam para todas as lentes, né? Sim. Vê se você consegue ajudar. Aí eu fui fazer uma assistência, o cara falou, a sua lente é uma porcaria, a sua lente não presta. E tal.
E o nervoso, então eu sempre chego, fazer uma assistência e digo, já tá resolvido, né? Aham. Já tá resolvido. Já Eu não passa sei nem o que confiança, é, mas né? já tá resolvido. Se não for resolvido, eu digo que já tá resolvido. O cara tá puto. Aí ele falou pra mim assim, sua lente é porcaria. É a pior lente que eu uso, que eu já usei na minha vida. Eu falei, tudo bem, senhor, mas a gente vai resolver aqui agora. O importante é resolver a sua lente. Aí eu que vim aqui para resolver, se minha lente é uma porcaria, eu quero ajudar o senhor a levantar a bandeira e dizer que é uma porcaria mesmo, mas deixa eu ver o que está acontecendo. Só que quando eu peguei a lente, não era minha lente. Na verdade, eu já sabia que não era minha lente, mas como ele começou a gritar, a se exaltar, eu peguei e falei, tem só um problema. Essa lente não é uma porcaria, mas também não é minha lente. Eita. Aí ele, como assim? Eu digo, eu estou aqui para ajudar o senhor. Resumindo, esse cara é meu amigo hoje, quando ele vem de viagem, traz queijo para mim, então... Eu acho que a assistência técnica, ela tem... Você passa... A pessoa que vai fazer uma assistência técnica, que vai receber alguém que está ali, ela já está com um problema. Isso. Se você for dizer não para ela... Não, mas tá... A pior coisa, nunca... Eu olho para qual? Para cá. Pra essa. Nunca diga, você que é representante, essa é a oportunidade de você aprender com o Mark DeVille no podcast. Nunca vá fazer uma assistência e dizer, olha, tá tudo certo, não tem nenhum problema na lente. A pessoa vai entender que o problema é ela, você tá chamando ela que ela tá doida, que ela não sabe. Então, cara, eu não sei qual é o problema, mas uma coisa eu sei, o problema não é a senhora. Vamos resolver, Boa. né? Vamos resolver. Boa. Todo mundo, qualquer coisa pode estar com problema. A senhora não é um problema e vamos resolver aqui agora. Já E é assim calma, que a gente né? faz. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente fosse elencar aqui 100% das assistências que você fez, né? Com certeza passou da casa aí dos milhares de assistência nesses 28 anos que você fez. 100%, se a gente fosse pegar 100%, quantos por cento, por exemplo, é medidas, é erro médico? Conta aí pra gente, se você pudesse assim, Não, claro, posso. dá um chute. Mensurar, né? Um chutar. Primeiro, não tem como ser mais médico, não tem como, porque existe muito menos médico que mais ótica. Sim. Ponto final. A grande esmaga... Eu fiz eu dei uma aula no Norte-Nordeste de oftalmologia, motivos pelo qual eu não me adapto com óculos. Eu fui convidado pelo Dr. Francisco Hiroshima e pelo Dr. Marco Rey, né? Motivos pelo qual eu não me adapto com óculos. Então, foram 5 motivos. Dentre elas, o equívoco médico. É um ser humano que está ali, né? Sim. Ainda mais, botou menos. Às vezes o paciente O está paciente dizendo. tem uma Isso. O alta paciente está dizendo, reputação, é né? essa que eu quero. E às vezes não é isso, entendeu? Enfim. Mas pode acontecer várias coisas. Mas é a grande minoria. A maioria, erro de medidas, principalmente quando se trata de armação a acetato. Esses dias eu falei para uma menina assim, ela foi interessante, uma alecrim. Falei, se fosse para escolher, tem que escolher, isso não existe, mas eu tenho que escolher. Eu posso, é melhor errar 3 milímetros na DNP do que 1 milímetro na altura para mais. Falei, erre 3 milímetros na DNP. Porque quando você erra 1 milímetro na altura para mais, você passa para um outro grau. Vou dar um exemplo. Eu tenho um plano com adição de 3. Então, se 1 milímetro para mais, eu já começo a pegar um pouco do grau, no mínimo 1,5. E eu tenho que fazer o quê? Isso para poder ver. Entendeu? Então, é meio complicado. Então, a maioria é erros de medida. A maioria. A armação inadequada. A gente percebe muito isso aqui também. A maioria dos erros que a gente vai fazer assistência, a maioria é erro de medidas também. Aí Então, o que é que tu acha que acontece na ótica para o consultor? Qual a dica que você dá para ajudar, né, o nosso consultor, o pessoal da ótica, para tirar essa medida de uma forma correta que evite erros? Qual dica que tu dá? Uma dica que eu dou é, se você trabalha em uma ótica que tem dois representantes, 2 vendedores, 2 vendedoras, sejam colegas. Certo. Por exemplo, eu estou aqui tomando as medidas do seu Patrick. Eu digo, perdão, teu nome eu sempre esqueço. Marcela. Eu tenho que esquecer. Você esqueceu o meu? Tá quente. Tá quente não, você errou 3 vezes. Ainda botou um nome. Ainda botei só. Aí eu digo, seu Patrick, por favor. Aí eu digo, Marcela, por favor, olha se eu estou na mesma altura do seu Patrick. É diferente o seu Patrick ouvir. Ele vai entender que eu tenho a ótica tem uma comunicação. Sim. Agora, se você disser, tá mais alto, tá mais baixo, você vai passar segurança. Verdade. Então, trabalha em conjunto. Aí eu pergunto, Magdiel, eu aumento ou diminuo? Eu digo, eu não sei, não fui eu que tomei a medida. Mas se você está
Isso aí é o que eu faço, tá, gente? Se você tomou a medida do centro óptico, você conseguiu estar na mesma altura, foi no centro óptico de uma maçã acetato, centro óptico, você tá na altura, eu diminuo sempre 1 milímetro. Eu deixo o olho respirando. E aí a dica, viu, Entendeu? galera? Porque, ó, porque às vezes ele colocou muito assim, ó, e às vezes vai ficar um pouquinho, sabe? Então, desce um pouquinho, principalmente quando é acetato. A plaqueta você abre um pouquinho, você fecha um pouquinho, são dicas que eu consigo resolver, cara. Gente, eu faço assistência todos os dias. Imagina. E eu não faço assistência só da Optiview, tá? É uma desgraça. Falando ainda sobre essa tomada de medidas, que eu acho extremamente importante, vamos falar sobre a questão da postura da pessoa. Tem muito, principalmente quando tem divergência de tamanhos, né? Às vezes a pessoa, ela já tende, se você for maior que ela já tende a olhar assim para você. Qual é a dica que você dá também para quem vai fazer essa tomada de medidas? Mexe na cabeça, pede para a pessoa ficar mais confortável. O que é que você fala para essa galera? Ó, eu acho que uma dica também, você vendedor, você vendedora, eu sempre quando eu tenho treinamento eu gosto de dar essas dicas. Você tem que estar olhando para a porta, você não tem que estar olhando para espelho e tirando, tá? Olha para a porta porque você vai ver a postura do teu cliente quando ele entra na porta. Como ele passa pela porta, vai ter cliente que é igual Romário. E aí, parceiro, vai entrar assim. Ele nasceu assim, ele anda assim. Então, aí o tem que que é que tirar assim. muitos de nós como cometemos erros? mexe Por na favor, cabeça. seu Patrick, assim. Aí você, pô, aí toma a medida, ok? Lindo. Aí quando o seu Patrick pega o óculos, ele, não tô vendo nada. É claro, você mexeu na postura do cliente. Você mandou ele ficar. Então ele tem que ficar assim, não. Você vai ter, se for muito exagerado, você vai ter que chegar. Ó, seu Patrick, a sua forma de ficar é assim. Entendeu? É muito forte. Você vai ter que dar uma diminuída. Não vou mudar a sua forma de postura. Mas entenda, você vai usar um multifocal agora. Então, e eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, quando eu não tomo cuidado com isso, eu faço do jeito que eu quero, o cara começa a botar a cabeça para cima e começa a não ver, começa a dizer que a lente não presta, que a empresa não presta, que a ótica não presta, que o vendedor não presta. Então, eu aconselho. Quando eu vou tomar a medida, eu fui tomar a medida de uma jogadora de basquete, na época de Hortência, ela estava em Natal. Uhum. Aí me ligaram. A menina desse tamanho e ela, imagina, e ela era mais baixa, acho que 1,88m, 89. Só que ela já tem uma postura de alta. Então, quando você vai tomar a postura de uma pessoa alta, certo? A pessoa alta já tende a olhar de cima para baixo. É natural. Até porque ela é mais alta que todo mundo, né? Do que a maioria. Ela olha de cima para baixo. Então, quando você faz isso com a pessoa e toma medida, quando ela for olhar naturalmente para baixo, ela passa a ver pelo intermediário. Sim. Isso. Então, dependendo da altura, eu diminuo. Onde é que eu vou ver? Eu diminuo 2 milímetros e me afasto. Sim. O máximo que eu possa ver a pupila dela e a estrutura dela, porque vai chegar uma distância que você vai estar... Era isso que eu ia dar uma dica também pra galera, porque tipo assim, quando a gente toma medidas com a caneta, a distância do braço é uma distância intermediária, né? A gente toma medida de longe. Então é muito importante fazer isso que você aconselhou agora, dar 2, 3 passos para trás E verificar como é que tá para conferir. Para poder conferir se foi Olha aí, galera, dica valiosíssima, viu? Falando ainda de assistência, vou explorar você nesse ponto. Em relação a cliente chegou na ótica, o cliente final chegou na ótica, não estou enxergando nada. Qual a primeira coisa que deve ser feita? Qual a dica que você dá para essa galera? Primeira coisa, number one, gabarita, cara. Se for multifocal, gabarita. E se for monofocal, gabarita. Vai como? Vai lá no lesômetro. Cara, eu fico incrível. Eu fico assim, com vontade de arrancar os cabelos, que eu já quase não tenho. Pessoas têm um lesômetro. O cliente chega, não tô vendo nada. Vai lá e confere no lesômetro como é que foi montado. Às vezes, nós estávamos falando isso hoje, o cliente já usava uma DNP completamente errada. Se adaptou. Completamente errada. Aí você já tem um parâmetro, o cara já chegou de óculos. Deixa eu ver o seu óculos, por favor, deixa eu conferir. Olha, seu Patrick, eu tô vendo que os seus óculos, pela estética, tá muito lindo. Mas a DNP está estourada. Usaram isso para ficar mais fino. O senhor quer permanecer desse jeito? Está errado. O senhor quer... Às vezes, tem vendedores querendo segurar uma batata quente na mão dele que não é dele. Verdade. Olha, seu Patrick, a sua lente ela está descentrada, por isso que está muito fina.
O senhor quer que eu permaneça assim? Marca lá no lesômetro, marque, olha, ó, aqui está o seu olho. Onde é que está montado? Se o senhor, hoje eu passei por isso hoje. Ó, como é que está o seu olho? Eu quero mais fina. Então o senhor vai ter que assumir aqui. Então você concorda que tudo isso, na hora da venda, a gente consegue evitar Tudo na hora da venda. vários problemas, né, futuro? Se os vendedores conseguissem, antes da venda, na hora da venda, fazer a anamnese por completo, tem que falar assim, eu verifiquei. E aí, mas você falou para ele? E você montou igual? O que foi que você fez? Não, eu só via, só ver não interessa. Tem gente que pensa que problema transferido é problema resolvido. Verdade. Não, transferir, já está resolvido, não está resolvido. Entendeu? É importante isso. Legal. Perfeito. Magdiel, hoje você visita óticas, você está ali com a galera, acompanha de perto, falou um pouco sobre sua trajetória, né, que veio desde o laboratório. Hoje, você alcançou o que você almeja? Qual é a essência do que você faz hoje para essa galera? O que é de fato que você faz? Primeiro, assim, não sei se foram duas perguntas, mas Sim. a primeira pergunta, se eu já alcancei, eu acho que a gente nunca vai alcançar, assim, o ramo óptico ele é infinito, cara. Mas eu acredito que tudo que eu queria conseguir no que se diz respeito à ótica, a aprender, eu tenho aprendido, porque não tem como você aprender tudo. Ótica, e através da ótica eu consegui minha casa, consegui carro, entendeu? Consegui um bem-estar, entendeu? Então, assim, é importante isso, mas eu acho que o conhecimento é algo que nunca ninguém vai lhe tirar. E vou falar mais, tá? Eu não sei os outros ramos, tá? Mas vou falar do ramo óptico. O ramo óptico, quando você aprende mesmo, Patrick. Você abre, eu tô cansado de Natal, você abre o mapa do Brasil. Eu vou para esse lugar aqui, ó. Você olha, você pode botar a mochila nas costas. Se você é um cara que sabe vender, é um consultor, é um vendedor, um consultor, entenda, nem todo consultor é vendedor. Sim. Né? Então, e nem todo vendedor é consultor. Mas o que acontece? Tem vendedor que vende até a mãe para bater meta. Eu tenho até uma palestra que eu falo consultor versus vendedor, né? Então, é importante, aonde você chegar, você vai estar empregado, Patrick, é incrível. Porque aonde eu já viajei pelo Brasil, você conhece alguém bom aí para trabalhar? Estão precisando. Em todo lugar. Eu, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui lá, uma região que não estava sendo assistida, eu fui lá passar uns meses, e fui lá, graças a Deus deu super certo. Cara, se eu não soubesse o que eu sei, e não fosse o cara brincalhão também ao mesmo tempo, eu não teria entrado, não. Porque o pessoal, uma vez o cara chegou para mim assim e falou, não tô comprando nada. Eu falei, dá certinho, que eu não tô vendendo nada. Então eu comecei a entrar em São Paulo fazendo assistência dos outros. Falei, aqui no Natal já tá malhado, eu fiz muito isso, eu fazia em São Paulo, ninguém fazia. O cliente não tava conseguindo ver, eu dizia, você já gabaritou? Ela, o que é isso? O que é isso, gabaritar? É de comer? Brincadeira, mas não sabia o que era. Eu falei, gabarita, você vai saber o que tá acontecendo. Mas o técnico já fez tudo. Mas o técnico tá aqui, Aí, você sabe fazer? Eu falei, eu marquei, coloquei no rosto. O cara se chamava o seu Noelle. Eu falei, seu Noelle, por acaso a sua dificuldade maior está, o senhor quando levanta, o senhor vê, né? Ele falou, vejo, mas isso está complicado demais. Eu tô digitando, eu tenho que levantar o óculos. Assim, eu vou agitar o seu óculos. Entendeu? Ângulo pantoscópico e altura. Porque abri uma plaqueta e não resolvia 100%, porque o ângulo pantoscópico estava para fora. Consegui fazer isso, ganhei a ótica. E a sorte é que era plaqueta, né? E também, além da plaqueta, não ficava 100%. Porque o ângulo tá fora. Então, ver isso. Na hora da venda, você consegue tirar todo e resolver. Resolver não, você pode se livrar de prever. Sim, prever. Prever muita coisa. Outra pergunta foi? A outra pergunta é a essência do que você faz hoje. O que é que você faz hoje? O que é que o Magdiel leva para as óticas? Hoje eu levo, através, né? Hoje vou falar da empresa que eu trabalho, através da empresa que eu trabalho, na OptiView, eu levo assistência técnica, eu deixo a pessoa confiante de que ela vai comprar um produto e ela vai ter assistência. Isso eu passo para os médicos, então ele tem confiança 100%. E eu tenho um problema, todo mundo que tem um treinamento meu, do Magdiel,
da OptiView, se ele for esperto, ele tem um treinamento para todas as lentes. Então eu levo conhecimento. Sim. Eu não consigo, por exemplo, Magdiel, eu sou o cara que menos dá cortesia, mas eu sou o cara que mais ajuda. Magdiel, eu tô com um problema, eu errei, eu parto do princípio, ninguém sai de casa, eu vou errar hoje. Não. Então eu digo, olha, você errou, coloca a lente, certo? E no meu caderninho eu vou ter essa lente aqui em março. Então em março eu tenho uma lente, aí boto na minha agenda. E é assim que eu vou fazendo. Então eu levo segurança para as pessoas, levo conhecimento para as pessoas e também eu aprendo. Eu aprendo muito, porque tem umas coisinhas aí. Eu aprendi com o Dr. Bessa, Carlos Bessa, que era o dono da Roya. Eu ficava incrível assim, como é que ele consegue? E o Fábio tem isso também. O Fábio ele é muito, cara, o Fábio é muito ele é de identificar o problema que você fala? Não, de explicar uma coisa para uma pessoa leiga e para uma pessoa... Sim, fazer entender, né? Uma vez eu perguntei para o Dr. Carlos Bessa, como é que o senhor consegue explicar tão bem? Ele falou assim, porque eu ouço. Eu paro para ouvir, inclusive aquilo que eu já sei. Olha aí. Ou seja, eu nunca esqueci disso. Eu vou tocar violão. Eu sei ensinar de uma forma. Só que talvez você não aprenda da forma que eu ensino. Então fulano, olha, eu tenho um ré, eu já sei fazer ré. Você fazer ré? Então como assim? Me ensina. Porque depende de um ré diferente, uma forma uma pegada diferente. Eu sei tomar medida. Eu sei. A pupila, o centro óptico precisa coincidir com a pupila, porque o centro óptico é onde a imagem vai passar por esse ponto sem que sofrer desvios e vai entrar na pupila. Vai na retina, vai no cérebro, tudo isso. Eu já sei. Não. E é aí onde Fala para, aí, né? Porque é onde às vezes ela vai explicar de uma forma que eu não sabia explicar. No curso que eu fiz, coisas básicas, cara. Eu falei, caraca, velho. A diquinha, simples. Que muda. Eu vou conferir no Leson, porque é automático eu conferir no Leson manual. Eu já sei como é que eu vou fazer. Eu vou fazer a transposição, já é automático na minha cabeça. A transposição, o Magdiel já sabe. Não, eu sei o que eu sei. Eu quero saber o que ele sabe. Aí aprendi uma regrinha lindo. Não sei se é porque eu devo, né? Aí diz assim, olha, você, como é que é? Mais 2 menos 1. Certo? Eu tenho mais 2 menos 1. Como é que é essa lei transposta? Aí eu falei, você tem R$2, né? Aí você pede 1 ali emprestado, né? Fica quanto? 1. Né? Eu falei, caramba, que legal. Aí o sinal volta com menos. E lá muda o sinal. Eu falei, caramba, não sei se é porque eu devo e aprendi rápido. Então, são dicas muito simples que a gente aprende. E eu ensino também assim agora. Legal. De várias formas. Entendeu? Legal, Magdiel. Muito bacana a sua história. Você é músico, né? Também, eu vi lá. Fala um pouquinho sobre isso, sobre como foi, que foi antes, né? Da ótica, ou foi durante? Como é que foi? Foi antes, durante. Conta pra gente como é que foi. Eu comecei a tocar bateria com 10 anos de idade. Criei uma bateria de lata. E nessa história eu queria ser músico. Então eu comecei a montar uma banda, fui indo, até a história da minha mãe que me expulsou de casa. Então eu comecei a tocar, tinha bandas, Legião Urbana Cover lá no Pará e tal, e com 15 anos de idade eu já tinha uma banda, era muito legal, e minha mãe me expulsou de casa por causa de droga. Né? E, na verdade, mas droga lista, que era o álcool, né? Então eu dava doido, já tava alcoólatra já. Minha mãe me mandou embora de lá e vim para Natal. Cheguei em Natal, conheci uma banda. Então, em Natal, eu conheci a maconha. Entendeu? Então, a banda começou a tocar, comecei a viajar. O cara aceitou Jesus, eu fiquei pé da vida com crente. E depois fiz a mesma coisa. Aí, a banda começou a crescer, eu conheci uma outra banda, aí gravamos clipes, fomos pra MTV. Eu me lembro que teve um estouro, né, Magdiel? Teve. Quando Qual era o nome da banda? 084. 084. Quando a banda estava começando a rolar na MTV, nas bandas novas, e quando nós íamos para o Caldeirão do Hulk, para a garagem do Hulk, uma coisa assim, bandas novas, foi quando eu entreguei a banda, eu não aguentava, eu estava totalmente pirado com droga. E você era o vocalista da banda, né? Então, e o compositor. Ou seja, era a peça fundamental da banda, né? E foi quando eu conheci a Palavra de Deus. Legal. E eu consegui... então consegui e largou os amigos? Não, foi necessário eu largar. Hoje eu tenho eles de novo, depois de 15 anos, então a gente tá junto, a gente se ama e tal. Vamos gravar agora 2 músicas antigas, tá? Mas eu acho que o que tá faltando para as pessoas, não quero entrar em nome de religião, mas o que tá faltando para as pessoas são as coisas que as pessoas pregam, mas não vivem, é algo chamado amor. Mas quem ama, respeita.
Entendeu? Então, assim, eu sou músico, eu continuo compondo, tenho minhas músicas no Spotify, tem várias. Legal. Eu tenho as músicas cristãs, mas tem um rock e tal, Hoje eu e minha digníssima, linda, maravilhosa, gostosa, desculpa, esposa, a gente entra nos tatames, eu faço jiu-jitsu, ela também, e ela tem um projeto chamado Filtre, que é por amor, filtre suas palavras, que a comunicação violenta tem arrancado sonhos de pessoas. A comunicação violenta tem empurrado pessoas da ponte. E a comunicação violenta não está só na rua, ela está no trabalho, ela está numa igreja, ela está Dentro de Como é o nome do projeto? Filtre suas palavras. Filtre, que é por amor, filtre suas palavras. Cuidado com o que você fala. Eu aprendi uma coisa com a Filtre que tem gente que diz assim, eu sou muito sincero, né? Então eu vou falar. Tem que tomar cuidado se essa sinceridade não é sincericídio. E não vai ofender a outra pessoa. Porque a sinceridade, o sincericídio é eu vou falar a verdade pro Patrick agora, na frente de todo mundo, pra humilhar ele. Porque na verdade eu queria falar pra ele. E a sinceridade é outra coisa. Vem cá, deixa eu contar uma coisa, irmão. Cara, Patrick, eu esperei esse pessoal sair pra te falar com você. Eu não gostei da forma que você falou, cara. Eu acho que não foi legal. E isso. Pô, e duas pessoas, me perdoa, cara. Eu não sabia que você... Isso é sinceridade. Muda tudo, né? Só que tem pessoas... eu amo, mas se você não respeita, você não ama, cara. Você faz qualquer coisa, menos amor. E Jesus, ele tem sido ele é uma peça fundamental na minha vida. Mesmo, cara, a gente esses dias foi no show. Eu falei, gata, eu nunca mais vim aqui, cara. Mas eu fui com um propósito. E eu pude ver o quanto as pessoas são carentes de um amor que a igreja muitas vezes tem deixado de lado. Não sou contra a igreja não, tá? Eu congrego uma igreja, né? Sou pastor. Né? Mas mais do que uma religião, Deus enviou Jesus para trazer o amor. E não tem amor, se não tiver respeito, não é amor. É qualquer outra coisa. Perfeito. Uma das coisas, Magdiel, nós somos amigos há muito tempo, né? E eu acredito, não sei se eu já te disse isso, mas eu quero aqui reforçar. Uma das coisas que eu mais admiro na pessoa Magdiel é esse relacionamento com Deus. Eu acho que todos nós somos passíveis de qualquer situação onde a vida da gente mude e vire de cabeça para baixo. Uma das coisas que eu nunca vi faltar no Magdiel foi a intimidade com Deus. O Magdiel, sempre que ele falou comigo, estando bem, estando mal, estando numa situação adversa ou numa situação boa, ele sempre tocou no nome de Deus com um brilho nos olhos. Amém. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera, né? Eu admiro muito isso em você. Talvez hoje você seja a pessoa que eu conheço que mais tenha essa vontade de transparecer Deus na sua vida, né? Então eu quero assim, eu queria que você desse uma palavra para a galera também. Às vezes essas pessoas que estão assistindo aqui o Multicast, não sei, às vezes estão bem, às vezes estão mal. Então eu queria que você desse uma palavra para a galera aí, o que Deus pode fazer na vida delas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não é a adversidade que a gente vive. Você que está me assistindo, você não é o erro que talvez você tenha cometido. Você é uma bênção de Deus. E muitas vezes, para quem acredita, o inimigo das nossas almas, ele tenta nos paralisar. Sempre quando tem algo de Deus para nossa vida para acontecer, vai acontecer alguma coisa. Jesus, quando foi levado para o deserto com um propósito, Satanás tentou ele no deserto. Só que ele tinha um foco. Eu vou prosseguir. E muitas vezes o inimigo das nossas almas vai usar a própria palavra para nos enganar. Jesus no deserto, no capítulo 4 de Marcos e também de Mateus, ele fala assim, Lucas ele fala assim, tentou Jesus no momento mais difícil dele de fome. Tu não és Deus? Transforma essas pedras em pães. Ele falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes você vai estar passando, você tem uma empresa, talvez a sua ótica está num momento difícil da sua vida. Cara, Deus te deu esse propósito, segue esse propósito. De dias difíceis virão, mas dias difíceis passarão também. Então às vezes vão vir oportunidades que não é de Deus, de fazer a coisa errada e botar todo o teu sonho a perder. Eu gosto de um texto que diz em Provérbios 16, 25, que fala assim, há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas no final são caminhos de morte. Parece perfeito,
Cuidado com as coisas que parecem perfeitas. Às vezes a gente está indo num caminho tão certo, mas está tendo muitos desafios. Aí vem aqui, toma isso aqui, que vai ser melhor. Cara, melhor o que Deus colocou no meu coração. Mas está difícil, Ele vai me sustentar. Isaías 41, versículo 10, ele fala assim, né? Que Ele é o nosso Deus, Ele nos sustenta com a destra dele fiel. Eu dei essa mensagem para o amigo hoje, ele viu o sobrenatural de Deus acontecendo. E Deus é bom o tempo todo. Eu só quero dizer que Deus não é uma religião. Deus não é uma igreja evangélica, Deus não é uma igreja católica, Deus não é uma igreja espírita. Deus, Ele é amor. Eu não vou pegar e viver como louco aí, já que Deus é amor, eu vou fazer o que eu quero. Não. Busca a tua intimidade com Deus. Eu tenho amigos que são homossexuais. Eu os amo, cara. Mas você sabe que Deus fala o quê? Deus fala que a tua língua é grande. Deixa a vida dos outros. Se preocupa com a tua vida, se preocupa com a tua empresa. Passa a preocupar com a tua empresa. Deixa os outros falar o que quiser, cara. Se você não é aquilo, pra que você vai se incomodar? Então a palavra que eu posso deixar, cara, persevera, ser forte, ser corajoso, não temas, porque Ele é contigo e eu vivo isso. Um dia eu conto a minha história. Eu tentei suicídio. Pastor, amando Jesus. E Deus me tirou. E hoje eu estou super bem. O Patrick foi uma das pessoas que eu abri meu coração para ele. É verdade, eu lembro e tipo assim, a gente via no momento de maior aflição da vida do Magdiel, ele nunca deixou Deus esfriar na vida dele. E eu quero que você é um exemplo para mim. Quando se fala em cristão, em Deus, para mim você é um exemplo. Porque eu vi no teu momento de maior dificuldade, o sentimento que você tinha por Deus era genuíno. Amém. A dificuldade era na tua vida, mas na tua relação com Deus era muito íntima. Eu conseguia ver isso muito forte. Então, você para mim é uma inspiração. Amém. Porque por mais fraco que a gente esteja, a gente tende a se afastar de Deus. Isso. E quando você ali estava num momento de muita dificuldade, ali você estava muito mais forte com Deus. Você pode ter certeza disso. Naquele momento, você estava muito forte com Deus. Tem um clipe que conta a minha história. Chama Que Amor é Esse? Tá no meu Instagram. Magdiel.filho. Tem lá Que Amor é Esse? É um clipe que conta a minha história. Quando eu voltei pra ponte 2 anos e meio depois. Minha esposa gravou e tem um clipe que é um desabafo. Entendeu? Chamado Que Amor é Esse? E quem puder vai lá, Magdiel.filho no Instagram. Legal. E o meu Instagram profissional é Magdiview. Se você não viu, Magdiview e Optiview. Vamos falar da Optiview, né? Acho Bora. que tá... Legal. Acho que tem quanto tempo aí, produção? Dá pra seguir, né? Temos tempo. Você trouxe o MetaView. Isso, muita gente quer. Eu queria ver o MetaView. Galera, o MetaView, ele é um óculos de realidade virtual. Com licença, esse aqui, tá? Infelizmente, eu não posso dizer que está descarregado porque o meu patrão vai ficar irado comigo. Mas não está descarregado, tá? Está descarregado, mas não está. O MetaView é um óculos de realidade virtual. Não é aquele óculos de realidade virtual de brinquedo, tá? Que coloca o celular. Ele é um óculos de realidade virtual de verdade. Mais próximo da câmera. Tá. Aqui, né? Ó. Deixa eu tirar aqui. Então, como é que funciona, pessoal? Principalmente, é para todo mundo, tá? Aquele paciente que ele tem dificuldade com multifocal. Você vai colocar esse óculos, você vai estar dentro de uma ótica virtual e lá dentro você pode olhar normal, você olha para todos os lugares, você vê as lentes, você vê a armação, você vê, deve ter até uma piscina lá, vai ser a minha ótica, piscina e tudo. E aí, o que acontece? Vai aparecer um drone e um pássaro lá dentro, você com óculos, imagina. E ele vai pedir para escolher qual desses elementos você quer que seja o seu guia. Aí você escolheu o pássaro. Quando você escolhe o pássaro, você entra no elevador, você sobe, você sente a adrenalina. E lá em cima ele vai dizer assim, siga o pássaro de uma forma normal, sem olhar só com os olhos. Então, aonde ele for, você vai acompanhando. O que isso quer dizer? Qual o benefício disso? O MetaView vai mapear o seu comportamento visual para longe, intermediário e perto. Por exemplo, eu sou motorista, as lentes da Optiview eu posso ampliar o campo de longe. Mas quem disse que eu sou motorista eu preciso de um campo tão amplo para longe? Porque eu não olho para o retrovisor assim, eu olho para o retrovisor assim. Então o MetaView vai ver o quanto você precisa virar a cabeça
não vai ser esse tanto. Ele percebeu que teu intermediário precisa de mais campo. Então ele vai subir o campo de visão de longe e vai distribuir aonde de fato você precisa. Através do MetaView consegue isso. Magdiel, todo mundo pode ter? Todo mundo pode ter. E como é que faz? É de graça? De graça? Nem injeção na testa. Eu só estou respondendo alguém que falou isso hoje. Então, aí vai sair um mapa. Esse aqui é o do Patrick, tá? Eu fui na feira de Gramado, né, o Magdiel. Patrick, mas como que eu vou mostrar? Eu digo, Magdiel, eu tenho aqui o MetaView mapeado, na minha visão, tá? E tá boa aí, né, Magdiel? Tá ótimo. Então, o que acontece? Aqui ele vai mapear, sai com esse mapeador e vai sair um ID, um código de identidade. E esse código é colocado na hora de você inserir o pedido. E ele vai sair exatamente personalizado para você, com o campo que você precisa. Então, assim, é impossível a pessoa não se adaptar ainda com isso? Rapaz, eu não duvido mais de nada, né? Mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Legal. Perfeito. Que tecnologia, Legal, né? viu? Tecnologia. Aí isso é para lentes específicas da OptiView? Qualquer multifocal. Tá? Qualquer multifocal. Já consegue. Assim, a partir da FreeView Easy, né? Certo. A partir da FreeView Easy. A Top Light e a Top View não entra. Até entraria para você ter uma experiência e tal, mas ela vai funcionar a partir da FreeView Easy. O resultado melhor seria a partir da FreeView Easy. O que acontece? FreeView Easy até a FreeView Pro, a FreeView HD em diante, eu vou personalizar exatamente o que foi feito ali. A Easy e a Pro, que antigamente só da HD para cima. A Easy e a Pro, quando ele mapear, vão aparecer dezenas de desenhos parecidos com o dele. A gente vai escolher o mais parecido. Não é exatamente, mas é o mais parecido. Então funciona também pra caramba, entendeu? A Top View e a Top Light, não. Hoje me fizeram uma pergunta, Magdiel, qual das tuas lentes eu consigo fazer uma convergência individualizada, né? Ou seja, meu olho converge 4 milímetros e o meu outro olho não converge nada. Então, não posso usar multifocal? Não poderia, mas hoje pode. Eu posso fazer uma lente com um corredor com 4 milímetros de convergência e esse com 0. Então, você vai poder usar multifocal. O MagdiView aqui, ele tem de convergência 4 no olho direito e 2 no olho esquerdo. Então, a OptiView construiu um corredor para mim assim e um corredor para mim assim. Então, quando eu olho, eu caio exatamente no corredor que eu preciso. Mas você não precisa falar que você é usuário de multifocal, senão o pessoal vai descobrir sua idade, né? Eu não sou usuário de multifocal. Às vezes... Suponha, você fez só o teste, né? Suponhamos que você fosse. O meu amigo Vantos diz assim, ó. Meu amigo, o que tá acontecendo aí? Eu falei, segura pra mim aí, porque eu gosto de dividir com as pessoas, né? Um beijo pra você, viu, Vantos? Cheiro. Legal, 28 anos de segmento. E 45 anos, eu completo agora dia 18 de abril, né? Agora não, né? Tem um quanto tempo ainda, né? 18 de abril também. Né? 18. É taurino? 18, o que é taurino? Signo de touros. Não. Signo. Quando eu tinha signo, eu era Áries. Quando eu tinha. Áries. É porque eu sou de abril também, bem próximo ali. Mas você 24. É 24. Depois, Eu acho que abril Áries é até, acho que 18 é o limite. Magdiel, teve alguma assistência que você fez, que você olhou assim, fez, saquei, eu não vou conseguir resolver. Já. Teve? Porrada. Vai, compartilha com a gente. Já. Pra galera se identificar e dizer. Já, não. e que depois de anos eu descobri o que é. Foi mesmo. Inclusive, agora, nesse período. Mas você descobriu porque a cliente entrou em contato? Ou você pensando a cliente, martelando? eu não sei nem se ela tá viva ainda, nem sei. A pessoa dizia, eu estou vendo bem. Acabei de falar agora, eu estou vendo bem com esse olho. Não tô vendo bem com esse olho, mas se fizer assim eu vejo. Aí eu olhava, mas a DNP tá certa, o grau tá certo, pra longe, pra perto, não tem nada de distorção, de prisma, não tem nada. Aí eu falei, bota de novo. Aí mudava de lente, aí botava a culpa no diabo, nos anjos, nos demônios, em todo mundo, em vendedor. E foi. E não sei se se adaptou, já aconteceu. Sou de mudar de lente, já aconteceu. E anos se passaram, isso é uma dica muito interessante. Em 1960, quando o multifocal foi criado, o campo de perto foi feito baseado no jornal, que se lia assim, o jornalzão, não sei quantos são desse tempo, né? O jornalzão de folha. Então lia assim, com o braço esticado. Uhum. Hoje se lê como aqui. Isso. Então a convergência aumentou. Por que o multifocal ele tem 2,5 mm, 2,5 mm de
Perdão, De muito corredor. tempo fora do De Brasil. convergência. Fora do Brasil, eu esqueço as palavras. De convergência, multifocal. Porque antigamente, o Patrick ainda era pequenininho, eu era do mesmo tamanho dele, o médico colocava assim, DP 60, para perto de 58. Certo? Era assim. Significava que era 1 milímetro para cada olho. Por que 1 milímetro para cada olho? Eu tenho 2,5 milímetros de convergência. Então eu vou cair dentro. Só que hoje, o que acontece? O cara tem 3 milímetros no olho, 2 no outro. Ah, é só 1 milímetro. Não, é 15% a menos do campo de perto. Então, quando eu faço uma convergência, aí o que acontece? Por que eu entendi depois, anos se passaram? A mulher me xingou até a 5ª geração. Ela né? tinha déficit de convergência. Tinha. Não, Por quê? Porque a tecnologia do celular veio, mas a tecnologia das lentes não acompanharam. Entendeu? Então hoje não tem como fazer isso. Quer dizer, muitas lentes freeforms no mercado tem a mesma tecnologia de 2,5 milímetros de convergência. Não tem, continua. Outras não, mas a linha da OptiView, da mais simples, a mais top, a Top View e a Top Light, eu tenho 3 milímetros até 4 de convergência. Eu posso fazer na Top View, Top Light, uma pessoa tem 3 no olho, ou 4 no olho, e tem 1 milímetro ou 0 no outro. Na lente mais barata, eu consigo fazer um óculos personalizado. Então, hoje eu entendi, caramba, aquela mulher que chegou até... Descobri agora. Ela tinha esse de problema. anos. Porque o celular veio para perto E as lentes não. acompanhou. Então, eu só vejo se eu fizer assim. E esse aqui é muito ruim. Se eu fizer um pouquinho, já piora. Eu falei, caramba, dava um nó na cabeça. E vai ter coisas que a gente só vai aprender quando a tecnologia vier. Então, hoje, a gente consegue fazer O isso. nome é em 7 variáveis. Em 7 variáveis. 7 variáveis. A Visier faz em todas as lentes também. Eu me lembrei aqui do primeiro multifocal, ele não tinha convergência. Não sei se você pegou isso. E aí Você a que galera fazia a convergência, igual um Você bifocal, por descobriu, exemplo. você fazia o olho, né? E como era feito isso? Ele descia reto, né? O de longe ou de perto descia reto e tipo assim, tinha que entortar ali. Tinha que dar... Na hora da fabricação... A marcação ficava um pouco... Ficava igual a casinha, né? Tortinha assim, pra poder dar a convergência. E antigamente as pessoas iam pra casa, compravam óculos, ia pra casa e sofria pra se adaptar, E né? se Era adaptava. daquele... Era... Se lascava e se adaptava. E não é normal. E tanto que hoje as pessoas, a maioria das pessoas, algumas voltam, mas eu acredito ainda que uma parte delas não volta pra ótica, né? Acha que é normal sofrer assim, né? E outra coisa, às vezes não volta, aí entra na história da pós-venda. Eu já salvei gente em pós-venda. A pessoa... Minha mãe comprou uma lente dessa aí, caríssima. Essa Optive aí, né? Afinal, Optive é o colírio. Aí já atribui a lente, Aí falei, né? não, tá aí, tá, deixa eu resolver. Eu cheguei lá, fechei a plaqueta, nossa, tá vendo tudo, passou 6 meses, não quer nem conversa com a ótica, não quer nem conversa com a lente, e eu resolvi ali. A pós-venda é interessante. Mais uma vez, né? A gente tá trazendo isso no podcast, que o pós-venda é extremamente importante. Não é só ligar 15 dias e aí tá bem. Tem que acompanhar, ver se deu tudo certo, né? Cara, eu queria contar uma coisa que eu ia contar. Em 1996... eu fui fazer um serão lá em Mário, da Ótica Vênus. Mário, na época de política, ele contratava um bocado de gente. E eu só sabia trabalhar no cilíndrico, na máquina cilíndrica. E eu via o Zé trabalhando na máquina esférica. Para quem não conhece, a máquina esférica era uma bacia com uma forma esférica. E você colocava o esmeril em cima da forma, colocava a lente com uma queijinha colada com lacre, né? Depois ele explica melhor. O que é lacre? Como era colado antigamente? Com lacre. E você botava essa base do ferro em cima, tinha um pino assim, ó, certo? Um pino, você encaixava, certo? Aí era um braço. Aí você ficava aqui, ó, fazendo isso. E pega e subir resíduo, só que né? elas ligavam na perna, que aqui alta aqui, ó, fazia assim, ó, Dava ligava, e aí eu falei, só tinha vaga na esférica, você sabe? Trabalhar na esférica, eu sempre trabalhei na esférica, eu não sabia como é que era. Eu vi que o Zé trabalhava, eu pensei assim, ó, coloca aqui, segura, liga e segura, e vai indo, e vai medindo. Aí quando eu, todo trabalho, quando eu fui fazer isso, ela falou, ei, tá quebrado, tem que ligar ali, ó. Aí o cara me ligar ali, assim, e os Utex trabalhavam por dentro, viu? A película era por dentro. Era por dentro, aí você tinha que desbastar. Quando eu ligava, pá, bicho, pá, quebrava. Aí eu falei, aí eu botava outro, pá, quebrava.
quebrei uns 5 lentes. Aí o cara chegou assim, não sabe trabalhar nisso aí não, né? Tu quer trocar comigo, velho? Que eu tô fim de ganhar mais, porque assim, você vai ganhar mais. Sim. Falei, vai, irmão, eu fico esse dinheiro aí. Aí toquei com o cara, quebrei, o Mário falou assim, meu irmão, isso deu um prejuízo, quebrou lente pra caramba, entendeu? Então, muitas histórias, assim, em ótica, que era muito, muito, muito bacana, assim, de viver. Eu não tenho, eu tive lá em Zezinho, o Zezinho é o rei do highlight, hein? É o rei do cristal, né? Se você quer, do cristal, se você quer fazer uma lente de qualidade de cristal, meu amigo Olha Zezinho, aí. Gostei da uva, viu? Fui na casa dele. Eu vi lá você postando, viu? O cafezinho da manhã, top. O único representante que foi lá, na ótica dele, foi levado pra casa dele, foi eu. Uva, suco de... Suco. Eu não gosto daquele suco, mas valeu. Legal. Eu queria passar a noite toda aqui, porque tem muito assunto para tocar, né? Mas o tempo não permite, tá chegando no fim. Mas eu ainda quero ouvir um pouquinho. A gente faz esse momento no finalzinho, né? Que é o bate-bola. Eu te dou uma palavra e tu me responde com outra palavra, com o significado que é para você, tá bom? Eu só quero dizer uma coisa, eu tenho dislexia, então demora, pode ser que eu... Vai lá. Vamos lá. Deixa eu só... Tá aqui, preparar. Rapidamente, eu quero mandar um beijo Pode ficar aí especial à vontade, hein? para o meu amigo Verto. Verto, não estou de Carminho hoje, mas eu vou usar a sua Carminho. Verto me deu um óculos, uma maçã da Carminho. Obrigado, vou usar irado. Carminho, quer ficar assim? Use Carminho. Pronto. Verto, eu quero patrocínio. A Carminha aqui não chegou, não. O Verto não veio, mas a Carminha aqui não chegou. Por isso que eu tô sem óculos, Carminha. Ei, vamos lá. Aproveita, né, que você já tá falando. Fala pro pessoal como é que encontra você nas suas redes sociais, seu @. Você me encontra como Magdivil, no meu profissional. Magdivil, @Magdivil. E no meu pessoal, magdiel.filho. Lá eu vou estar falando, no magdiel.filho, eu vou estar falando muito das coisas do jiu-jitsu, muito da palavra de Deus. Eu mando sempre mensagens lá, entendeu? E muito legal. Legal. E tem um canal, Magdiel Carona com Deus. Eu vou voltar com esse canal. Eu achava legal, cara, o Carona com Deus. Eu achava massa. O Magdiel vinha de pipa, né? E ele vinha gravando ali. Salve, salve, rapaziada! Vamos do Magdiel de E teve também, antes da Marcela fazer o bate-bola, teve uma música que você gravou e assim, sim, o pessoal do jiu-jitsu, né? A música do jiu-jitsu. E o Mauro aqui, que ele treina jiu-jitsu também. E ele disse assim, Patrick, ontem eu entrei na academia, tava rolando a música do Magdiel. E tipo assim, era uma academia que não era a tua academia, né? Não era o teu network ali, a academia que você treina. Era uma academia qualquer, então, tipo assim, a música já tá bem tocada. É legal porque a ideia do jiu-jitsu é pra todos, né? Então, acabou esse negócio de lá atrás, ninguém podia saber de que se você fosse uma bandeira, você não podia ir. Hoje a gente conseguiu fazer um clipe justamente pra unir todo mundo, né? Legal. Se chama Jiu-Jitsu para a Vida, é além dos tatames, tá? Depois eu vou mandar pra vocês postam lá. Na hora. Legal, legal. Vamos lá. Vamos lá. Família, Magdalena. Presente de Deus. Fé. Sem ela é impossível agradar a Deus. Um medo. De entristecer o Senhor. Uma certeza. Que eu vou pro céu. Sucesso. Sucesso é ter amigos. Amigos que, momentos difíceis e momentos fáceis, eles estão ali. Eu acho que isso é um sucesso. Você conseguir amigos, são poucos, mas ter amigos já é um sucesso. Riqueza. Família, esposa, amigos, ser verdadeiro. Um sonho. Um sonho. Caramba, eu tenho 2, mas eu não posso falar. Mas um sonho, o meu maior sonho, eu sei que a gente está falando dessas coisas, mas o meu maior sonho realmente é poder falar de um evangelho que não corrompe, de um evangelho que não maltrata, e de conseguir fazer as pessoas entenderem que Jesus ele é mais do que uma religião. Ele é muito mais, ele é além daquilo que os olhos podem ver. Ele é amor, ele é cura, transformação, ele não é religião. Legal. Inspiração. Inspiração, meu pai. Deixa agora uma mensagem para essa galera. Se você pudesse mandar uma mensagem, que essa mensagem vai chegar para todas as pessoas, sem exceção. Qual seria essa mensagem?
Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo a sua iniquidade. E converta-se ao Senhor, que é digno de perdoar. Uau, legal, Gedi. Muito obrigada, Magdiel. Magdiel. Eu vou ser cancelada. Gente, olha, deixa eu me defender, né? Eu tenho sérios problemas de esquecimento. Inclusive, eu ganhei. Que é isso? A Marcela ganhou um troféu Esquecida do E Ano. eu tô fazendo falei, mas 2022. me perdoe, viu? Não é? Ponto pra você. Hoje eu vou furar o felicidade. Em homenagem a Maciel, vamos fazer o brinde, né? Sim, Sempre sim. o Maciel quem iniciou com isso, ele tá de férias, por isso que eu tô no lugar dele aqui. Mas eu vou passar o bastão, né? Ele já volta, tá voltando agora de Eu férias. fiquei sabendo que você foi até... Eu fui demitido, mas eu não sei se Não, sei gente. nem se a Eu galera me confundi, gravou. Tá vendo como eu sou? Não sei nem se a me galera gravou, mas a confundi. Marcela me demitiu no último Confundi a podcast e eu data, estou gente. aqui. E eu estou aqui novamente, tá? Eu lhe perdoo, Marcela. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, gente. Valeu. Sucesso. Obrigado, Magdiel. Obrigado, Obrigada. Patrick, obrigado, Marcela. Obrigado a todo mundo todos aí. os ouvintes. Obrigado, Obrigada e até o próximo Multicast.